Glória a Deus. Saúdo a igreja com a santa e a gloriosa paz do Senhor Jesus. Se não for incômodo, queria pedir que pudesse acender as luzes. Eu sou meio estranho, eu gosto de olhar as pessoas. Eu sou o pastor Anderson, da igreja do Bispo Vandi, o qual acredito que alguns aqui devem conhecer. Eu tive aqui, acredito, aproximadamente há uns 3 anos atrás. E aí você vai falar assim, eu não lembro de você. Não tem importância, nem eu lembro de mim às vezes. Fique em paz, isso é comum. E podem se assentar, pode ficar tudo tranquilo, não sou pregador, irmãos, tá? Eu sou apenas um homem, uma pessoa, tentando ser cristão assim como vocês. Eu trabalho de aplicativo no momento, mas a minha profissão é telecomunicação. E há pouco tempo, acho que foi semana passada, uma pessoa dentro do carro falou assim, o senhor é cristão? Ou, o senhor é crente? Eu falei, não, eu sou cristão, estou tentando ser cristão. Como assim? Porque ser cristão, irmãos, é seguir as palavras de Cristo Jesus. E se você fizer uma pergunta a algumas pessoas nos dias de hoje, perguntar assim, qual o evangelho que Cristo pregou? Muitas pessoas não vão saber responder. E por que muitas pessoas não vão saber responder? Porque, lembrando, só para deixar claro, eu não conheço nenhum de vocês. Tá? Lembrando. Então, o que eu for falar aqui não é pensando em vocês. Eu estou falando num total de outras igrejas que eu conheço, que eu já vi. Mas, voltando, por que as pessoas não conhecem o evangelho que Cristo pregava? Que Cristo, não estou falando Paulo, não estou falando João, não, estou falando só Cristo no momento. Cristo pregava, porque de cima dos nossos púlpitos não estão tendo pregadores da palavra de Deus, estão tendo coaches em cima, porque eles vêm para motivar as pessoas, ao invés de trazer a palavra de Cristo Jesus. Mas por que tu está falando isso? Porque a palavra de Cristo Jesus é ela que liberta, é ela que salva, é ela que cura e vai te levar para o céu. Se o teu intuito não for ir para o céu, é melhor que você não estivesse aqui dentro. E esses dias eu ando muito preocupado, o Senhor tem chamado muito a minha atenção, muito obrigado, minha irmã, muito a minha atenção referente a isso, sobre o que estão pregando nos púlpitos. E aí eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. De antemão, eu não vou te contar nenhuma novidade, irmãos. Pode ter certeza disso. Eu não vim aqui te contar nenhuma novidade. Tudo que eu for falar para você já está escrito. E eu espero que o Espírito Santo me use somente para falar aquilo qual Ele quer falar. Minha irmã não me deu o horário. Antes de meia-noite a gente tem que ir embora? Então, gente, se a gente for embora agora, não é antes de meia-noite? Então pronto. Então eu não sei se é daqui a 10 minutos, meia hora, 40, 2 horas, 3 horas, mas é antes de meia-noite, com certeza. E aqui nós vamos para o livro de Mateus, capítulo de número 25. Mateus 25. Jesus, eu costumo dizer o seguinte, quem sabe o caminho da sua casa? Todo mundo sabe? Por que vocês sabem? Porque vocês vieram de lá, vocês moram lá. Quem sabe o caminho do céu? Quem vem de lá. Por isso que eu quero falar de Jesus Cristo, porque Ele veio de lá, Ele sabe o caminho e Ele quer nos ensinar. Por quê? Porque Ele falou assim, eu vou para o Pai. E olha, eu vou e vou voltar. Para quê? Para buscar a minha igreja. A igreja somos nós.
Mas ele não vai buscar uma igreja de qualquer jeito. Ele não vai buscar aqueles que acham que são igreja. Ele vai buscar uma igreja o qual segue os seus passos, as suas palavras e os seus desígnios. Então não adianta eu chegar aqui e colocar para você aquilo que eu penso. Eu tenho que colocar para você aquilo que Cristo falou com cada um de nós. Amém? Estamos combinados? Capítulo 25, Jesus vai falar da seguinte forma: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Entenda que ele não vai falar que o reino dos céus é parecido ou talvez seja. Não, ele está falando é semelhante. Ele está deixando aqui um mapa e está dizendo, ó, é isso aqui. Ele não está dizendo talvez. Ele está dizendo, ó, é dessa forma aqui que vai ser no reino dos céus. É dessa forma aqui que é no reino dos céus. Não é talvez, não é quem sabe. Não, ele está dizendo, é semelhante a isto aqui. A 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Vejai bem, 10 virgens. Quando se fala de 10 virgens, ele está dizendo assim, ó, pessoas santas. É assim que ele está colocando. Pessoas santas. Porque a virgindade está dizendo que é santidade. Pessoas aos olhos do povo, aos olhos de quem está olhando de fora, são perfeitas. É isso que Jesus está dizendo. Olha só, perfeitas, até porque para entrar no céu tem que ser perfeito. Mas ele vai dizer dessas 10 virgens que aos olhos de quem olha de fora, elas são perfeitas. Em outras palavras, não dá para ver diferença nenhuma. As 10 são tudo iguais. Continuando, no versículo 2, ele já muda um pouquinho só, não é muito não. Ele fala assim, ó, 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Ué, calma aí. 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. Como que eu vou saber quem é a louca e quem é a prudente? Deixa eu te falar uma coisa. A separação, quem vai fazer é Jesus. Eu e você não temos como identificar a olhos quem são as loucas e quem são as prudentes. Eu fiquei imaginando há um tempo atrás assim, 5 loucas e 5 prudentes. Então 50% está ok, 50% não. Aí, pasme. Eu vou falar igual o Paulo, não sei se na carne ou no Espírito Santo, mas parece que eu ouvi uma voz assim. Você acha que tem 50% prudente? Nos dias atuais, irmão, seja verdadeiro consigo mesmo. Você acha que tem 50% prudente no nosso mundo atual? Não vou falar lá de fora não, vamos falar aqui do Brasil. Nos dias atuais, será que tem 50% das igrejas? Eu não estou falando placa, porque não vai subir placa, não vai ser, é universal, sobe, a assembleia sobe, a luz do mundo, não é nada disso. Igreja, você coloca aí igreja, você acha que tem 50% das pessoas que estão na igreja, que estão carregando Bíblia, que sabem falar da palavra, que estão com roupas bonitas e louvam muito bem, você acha que tem 50% que vai subir ao céu? Não precisa me responder, tá, irmãos? Não, essas perguntas são retóricas. Não precisam me responder. E aí Jesus fala, olha, 5 delas prudentes, 5 loucas. E no versículo 3 ele vai falar, olha, as loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo. Depois vamos falar desse azeite. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Nota que as prudentes, elas não se preocupam somente com a sua aparência de crente.
As prudentes são os crentes, são os servos, são aqueles que estão tentando ser cristão, que não está se preocupando somente em quem olhar de fora. Olha, é crente, ele carrega uma Bíblia, ele está todo domingo na igreja, toda reunião ele não falta. Isso não quer dizer que você e eu, nós somos prudentes. Porque nota que as 5 loucas também levavam a lâmpada. Então, na aparência, todas são iguais. Na aparência, todos nós somos iguais, mas precisamos ir além da aparência. Jesus está dizendo, olha, a aparência não é ela que vai te levar para o céu. Porque eu vejo 5 loucas e 5 prudentes. No versículo 5, ele diz assim, ó, e tardando o esposo, o relógio dele é atrasado, porque ele diz que vem, mas o relógio dele é atrasado. E eu vou dizer para você, eu não sei você, mas eu agradeço a Deus por ter atrasado o relógio de Jesus a vir buscar a sua igreja. Porque se ele vem no ano de 98, eu ia para o inferno. E já estava certo. Eu estava a caminho do inferno. Quem sabe o ano em que você se converteu é você. Quem sabe o ano que você aceitou Jesus é você. E se ele viesse antes de você aceitar Jesus? Então, quando eu li isso aqui, e tardando o esposo, eu olhei para o Senhor e falei, obrigado, Senhor, por ter tardado. Que se o Senhor não tarda, não só eu, tem eu e mais algumas pessoas que Deus me usou para ganhar para Jesus, para Ele. Essas outras pessoas também já estariam no inferno. Mas aceitar Jesus não é carimbar o seu passaporte. Vim aqui na frente, levantar as suas mãos, seu passaporte ainda não está carimbado. Quando você vem aqui na frente, levanta a sua mão e diz, eu aceito Jesus como meu único suficiente Salvador. Sabe qual deveria ser as palavras dos líderes para essas pessoas? Seja bem-vindo à guerra. Aí você, poxa, calma aí, eu estou aceitando Jesus para entrar numa guerra? Todo dia quando você acorda para uma guerra. O ditado que diz assim a cada dia tem 2 leões esperando lá fora, eu acho que já se multiplicou. E aí eu vou dar uma pausa nisso aqui para te falar. Tem 2 leões esperando. Quando você acorda, você abre os olhos, já começa a sua guerra, ou interior ou exterior. A guerra interior, porque você começa a colocar no seu coração, caramba, eu tenho que levantar, eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que aturar o meu patrão, eu tenho que fazer isso, eu tenho que aturar os funcionários, eu tenho que aturar o comerciante, ele tem que aturar o povo, que o povo é difícil. O cara do Uber, como eu tenho que aturar os passageiros que entram e não conseguem fechar uma porta. Que entra e fala assim, e depois, como é que abre essa porta? Eu falei, se empurrar, abre. Ela vai, empurra e abriu, que coisa! E aí eu te pergunto, essas guerras todas estão no nosso dia a dia. E deixa eu te falar, tem muita gente perdendo essa guerra do dia a dia. Por que e você vai falar assim, mas você poderia me perguntar, mas por que tu fala com tanta certeza que tem gente? Porque irmãos, a minha área não é pregar. A minha área é ensinar. Eu ensino, acho que é em 3 igrejas. E estão me pedindo para abrir um núcleo numa casa de uma irmã, para começar a ensinar também a palavra. Eu falei, olha, eu não tenho problema, desde que o Espírito Santo me guie. Eu não peço R$1. Eu só peço, ouça o que o Espírito está dizendo a vocês. Porque se vocês estão me chamando para dar aula, vocês me conhecem, vocês sabem como eu sou. Eu não meço palavras, eu não vivo de agendas.
Então eu falo aquilo que Deus manda falar, eu falo o que está escrito na Bíblia. Eu não vou fazer rodeio, eu não vim aqui para chegar assim, ó. Ei, você que está aí esperando um carro novo, está aqui. Você que está aqui esperando uma casa nova, está aqui. Você que quer isso, está aqui. Não, eu não tenho nada disso. A única coisa que eu tenho para você é o que Deus está falando através da sua palavra. Entenda, tem muita gente perdendo a guerra no seu dia a dia. E por que está perdendo esta guerra no seu dia a dia? Nenhum soldado vai para a guerra sem se revestir das armaduras. Você acorda pela manhã, o teu primeiro pensamento, eu tenho que ir no banheiro, ok. Teu segundo pensamento, eu tenho que tomar banho, ok. Teu terceiro pensamento, eu tenho que me arrumar, ok. O teu quarto pensamento, eu tenho que correr para não chegar no trabalho atrasado, errado. Porque entre os seus primeiros pensamentos, você tem que estar, eu preciso me revestir das armaduras do céu. Como é que um soldado vai para a guerra sem armadura, irmãos? Se você não colocar o capacete da salvação, se você não tem o calçado do evangelho da paz sobre os seus pés, se você não tem a espada para se defender, que a espada não serve só para atacar, a espada também serve para se defender, porque quando o diabo foi tentar Jesus, Jesus usou a palavra, a espada é a palavra. Você vem dessa forma, não, eu vou com a palavra. Você é derrotado, não, eu sou vitorioso, porque Jesus disse, eu não estou aqui atrás do dinheiro, eu estou aqui atrás da palavra de Deus. É a palavra de Deus, tem que ser pregada, ela tem que estar na tábua do teu coração, irmãos. Como que você vai para a guerra sem um escudo? Como que você vai para a guerra sem o cinturão da verdade? Você já sai de casa atrasado. Seu patrão liga, tá onde? Tô chegando. Mentira, acabou de sair de casa. Às vezes, irmão, nós nos perdemos por poucas coisas, mentiras pequenas. Sexta-feira, eu e minha esposa fomos atender um casal, líder de uma igreja em Caxias. E eu reclamei com ela. Passamos por um local e o meu filho de 7 anos disse assim, a gente parou aqui para comer. Eu falei, não, paramos não. E ele teimou, paramos sim. Eu falei, não, parou não. Paramos sim. A minha esposa falou, a gente parou sim. Eu olhei para ela e falei, cuidado com as suas pequenas mentiras, porque pequeno ou grande continua sendo mentira. E talvez você possa dizer, mas era só um negocinho, só para ele parar. Não, irmãos, o inimigo, ele lança ciladas o tempo todo para nós. Então o cinturão da verdade, ele tem que estar com você. Certa vez, eu era coordenador numa empresa de telecom. Aí o cliente ligou. Anderson, preciso de 3 equipes amanhã para o site tal e site tal. Não tenho. Eu estava numa mesa de reunião com o meu gerente, o dono da empresa e o supervisor. Falei, não tenho. Eu não lembro se eu falei 1 ou 2. Não consigo atender os 3 sites. O dono da empresa estava de frente para mim. Ele olhando para minha cara e eu pensando, tô demitido. Eles estão acostumados a mentir, irmãos. Nem que ele pegasse e colocasse uma pessoa em cada lugar, mas na verdade tem que ser 3, no mínimo. Nem que colocasse uma pessoa em cada lugar, mas ele não falava que não tinha. Ele, não, então tá ok, Anderson. Desligou. Quando ele desligou, o meu patrão, Anderson, você tá doido? Eu falei, o que houve? Você falou que a gente não tem equipe para atender os 3 sites? Sim, falei. Você poderia mentir. Eu falei para ele, se eu mentisse para você, você ia gostar? Ele abaixou a cabeça, vamos continuar a reunião aqui. A verdade, irmãos, dizem assim, a verdade dói. Mas deixa eu te falar, a verdade te leva para o céu. Porque a mentira te torna filho do diabo. E se te tornar filho do diabo, na sua morte você vai
com seu pai. Qual é o pai que você está servindo? Qual o pai que você está indo atrás? Então, assim, quando você acordar pela manhã, eu passei isso para uma turma hoje pela manhã. Não sai de casa sem as armaduras não, irmão. A guerra não tá para brincadeira aí fora. A guerra tá grande. Se multiplica a cada dia. Isso tudo, sabe por quê? Porque a gente vai ler aqui, ó, o noivo vem. Vamos continuar? Então, versículo 5. E tardando o esposo, tosquenejaram, todas e adormeceram. Esse adormeceram, irmãos, eu tenho comigo, e talvez você possa discordar, você pode discordar, eu sou homem, eu sou falho, mas nos dias atuais, quantas pessoas estão esfriando espiritualmente? Quanto amor que já se acabou. Se você vê nos dias atuais, nós estamos muito preocupados com a IA. E nós não estamos nos preocupando conosco. É a IA tentando ser humana. E nós já viramos robô há muito tempo. Por quê? Porque não temos mais amor no coração. E quando se fala de amor no coração, eu lembro de Jesus falando em uma de suas parábolas, ele vai falar assim: olha, tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, tive nu e não me deste de vestir. Ainda está em cima deste mesmo capítulo de número 25. E por que você não vai dar de vestir a uma pessoa que está nu? Porque você já deixou de ser humano, seu coração já não fala mais de amor. Ele não tem amor aí dentro mais. E por isso você não é capaz de entender que Jesus, ele se comunica contigo, muitas das vezes através daquele que tem necessidades. Deixamos de ser humano e viramos robô sem sentimento algum. Continuando, no versículo de número 6, vai dizer assim, ó: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. A meia-noite é a hora mais escura, é a hora mais densa. A meia-noite é o momento em que, na verdade, todos verdadeiramente, normalmente, estão dormindo. Mas a meia-noite, por que a meia-noite? Porque a meia-noite é os momentos atuais que, na minha visão, nós estamos vivendo no Evangelho. Veja bem, ouve-se uma voz. Jesus não diz de onde vem a voz. Jesus não diz quem é que é o dono dessa voz. Mas ele diz assim, ó: ouviu-se um clamor. O quê? Vem dizendo o quê? Aí vem o noivo. Deixa eu te perguntar, será que nos dias atuais tem alguns acontecimentos que prediz a vinda de Cristo Jesus? Será que não é essa voz que Jesus está falando, aí vem o noivo? Um alinhamento de 6 planetas. Isso só se dá quando há uma mudança muito grande no universo. Terremoto de escala rígida. Um profeta profetizou na Colômbia. Acho que 2 dias depois aconteceu. Profetizou num outro país que eu não sei, 2 dias ou 1 dia depois aconteceu. E agora esse mesmo profeta falou: olha só, vai haver um terremoto na escala rígida de 9.9, aonde as placas tectônicas irão se mexer, aonde toda a terra vai sentir este terremoto. Qual será o estrago que esse terremoto vai trazer? Tudo isso eu entendo dizendo: aí vem o noivo. E aí você pode ficar preocupado ou preocupada. Ué, mas calma aí, esse terremoto e mais não sei o quê. Irmãos, a Bíblia diz que haveria contrações na terra como de uma grávida.
Só que aqueles que estão em Cristo Jesus, eles não têm que ficar preocupados com esses sinais, porque esses sinais estão dizendo: está chegando a hora de eu morar com Jesus Cristo lá no céu. Mas tem alguns que estão preocupados. E por que estão preocupados? Porque não tem azeite em suas vasilhas, são somente uma aparência de crente, estão somente com a Bíblia embaixo do braço, mas no seu secreto não tem o teu secreto com Cristo. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Eu parei nesse ponto aqui. Na verdade, eu fui até o versículo 7 ou 8, deixa eu ver aqui, ó. Então, aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite. Para no versículo 7, Aí vem o esposo, saiu-lhe para... Elas acordaram para se preparar. Eu falei: Senhor, tem um espaço de tempo aí. Da hora que se ouve, aí vem o esposo. E da hora que se faz, sai-lhe ao encontro. E da hora que elas encontram Jesus Cristo. Eu falei: tem um espaço, Senhor. Que espaço é esse? O Senhor me levou numa passagem que há muito tempo eu não entendia. E talvez quando eu falar da passagem para você, você vai dizer assim: eu também não. Outros vão dizer, eu acredito que aqui tenha expert na Bíblia em escatologia, e vai dizer: isso aí eu já sabia há muito tempo. Mas amém? Para mim o Senhor disse o seguinte: olha, não tem aquela passagem que está no teu coração há muito tempo que diz: ó, você que está sujo, suje-se mais ainda. Você que está santo, santifique-se mais ainda. E eu perguntava ao Senhor: como eu, na minha posição de pastor, vou falar para minha irmã: suje-se mais ainda? Ou santifique-se mais ainda? Não seria correto: tá suja, purifique-se, santifique-se? Não. Por que ele diz isso? Não haverá tempo de santificação entre quando diz o noivo vem aí e quando o noivo chegar. Anderson, não entendi. Alguém pode me dizer quanto tempo leva para uma pessoa se santificar? Alguém tem a resposta? Por favor, me diz, que eu tenho que botar lá em alguma coisa para alguém saber, mas que eu não sei. Você pega um viciado, coloca ele numa casa de recuperação, você não sabe quanto tempo ele leva para se recuperar. E a santificação não é da noite para o dia. Então, nós temos que prestar atenção. A voz já está dizendo: o noivo vem. Calma aí. Se ele está vindo, como eu estou? Como está a minha vida com Deus? Como está a minha vida no secreto? Como está meu relacionamento com o Espírito Santo de Deus? Eu estou sendo guiado pelas minhas emoções ou estou sendo guiado pela palavra de Deus? As prudentes, olha bem. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Tu já viu aquele crente que qualquer coisinha ele fala: não vou para a igreja? Deu uma dor de cabeça: eu não vou para a igreja não, que hoje eu estou com dor de cabeça. Mas vai ficar em casa. A tua casa não é hospital, então por que tu ficou em casa? Sabe por que você faz isso? Porque a sua lâmpada já está apagada. O azeite você não está carregando consigo. Mas vamos voltar aqui para as virgens, e elas dizem: dá-nos, veja bem, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falta a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Lembra que eu falei que não vai dar tempo de se santificar de uma hora para outra? Aquele ladrão na cruz foi uma exceção, irmãos.
Mas na exceção dele, ele passou mais ou menos 48 horas ao lado de Cristo, sofrendo muito. Ali eu creio, como ele foi salvo, ele reconheceu o seu erro e engrandeceu a Jesus Cristo, mostrando que ele estava arrependido. Mas veja bem, nos dias atuais, já ouvi pregadores dizer, aquelas virgens prudentes, elas na verdade não estavam convertidas, porque elas podiam ter ajudado as loucas. Mas eu te pergunto, se elas estavam erradas, por que o noivo levou elas? Então isso não encaixa. Mas veja bem, vê se não vai fazer muito mais sentido o quê? O azeite não tem como dividir. As minhas noites de oração eu não consigo dividir com a minha esposa. Olha que eu estou falando do meu cônjuge. As minhas noites de oração eu não tenho como dividir com os meus filhos. Se eles não buscarem, as lâmpadas dele podem se apagar a qualquer momento. O noivo virá. Eu não tenho como, minhas 24 horas de jejum, chegar para a irmã ou para o irmão e falar assim, ó, toma metade desse jejum aqui para você manter a sua lâmpada acesa. Vai depender de cada um de nós. Minhas noites de leitura da palavra, eu não posso dividir com os irmãos. Então vai depender de vocês, não depende de mim. O meu trabalho é chegar aqui e fazer o que Deus me mandar fazer. O apóstolo me mandou mensagem primeiro na quinta-feira. Não, sexta-feira pela manhã. Na quinta-feira eu falei com ele, ele não falou nada. Mas também eu falei um pouquinho e depois eu sumi. Na sexta-feira pela manhã ele mandou mensagem. E aí como eu tinha algo para resolver, na verdade foi 2 coisas que eu fui resolver, fiquei ocupado durante o dia e não falei com ele como deveria ter falado, como deveria ter dado atenção. E no sábado, a gente conseguiu conversar. Quem atendeu o telefone foi meu filho de 7 anos. Ele, pai, acho que ele falou assim, o Delfino está te ligando. Eu falei, atende. Mas ele está ligando, eu falei, eu sei, então atende. E eu estava dormindo e ele me acordando. Aí ele atendeu, alô. Aí ele falou, não sei que ela vai me dar o telefone. E aí eu falei com o Delfino Anderson, você pode ir lá levar uma palavra? Eu falei, ó, Delfino, no meu coração está o Sermão da Montanha e as parábolas de Jesus. Então, por que eu estou falando da parábola de Jesus para você? Porque no meu coração, irmão, eu estou estudando as palavras de Jesus, o Evangelho de Jesus. Já estou fazendo 2 meses estudando só o Evangelho segundo escreveu Jesus. Quem sabe o caminho para o céu é Jesus. Foi ele quem disse, eu vou voltar para buscar a minha igreja. Então eu preciso saber o que Jesus fala, o que Jesus ensina. E nisso aqui ele está dizendo, olha, ele está deixando bem claro, olha, se preocupe com o azeite, que é a representação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Muitos estão preocupados com um banco vazio do seu lado, mas primeiro você tem que se preocupar com a sua vida espiritual. Eu costumo dizer o seguinte, só tem 2 formas de atrair pessoas, como técnicas e unção. Eu ouso em dizer e quero estar errado, 90% das igrejas estão buscando técnicas. Porque unção dá trabalho, irmão. Unção dá trabalho. É jejum, é oração, é propósito, é Bíblia. É ser sincero, é ser verdadeiro, é se revestir da armadura todos os dias. É buscar em Deus, é falar, Senhor, seja feita a sua vontade. É você falar assim, eu vou para a esquerda, e Deus vai falar assim, quem te mandou ir para a esquerda? Eu te mandei para a direita, volta. E hoje são poucos que querem respeitar a voz de Deus. E quando bate com a cara na parede, fala assim, o que que houve? Aí Deus está te olhando, está falando assim, o que que houve o quê? Voltando para o azeite. Eu não tenho como dividir a minha oração contigo. Eu posso orar por você, irmãos.
naquele grande dia, estarão 2 no campo. Um subirá e um ficar. Um vai ficar. Por isso que aqui na parábola ele está colocando 50%. Irmãos, não esteja do lado daquele de quem vai ficar. Ainda há tempo. Eu vou entender como isso é o início da voz que diz: aí vem o noivo. Então, não deixa para amanhã. A gente não tem o controle do dia de amanhã. Eu acredito que eu posso dizer, o amanhã não existe. Quantas pessoas não vão acordar amanhã? Então amanhã não existe. O ontem passou. Mas hoje é o dia que o Senhor está chamando a nossa atenção e dizendo: ei, olha para o azeite. Dá atenção ao azeite. Jesus disse o seguinte: olha, o Espírito Santo vos acompanhará até o fim dos tempos. Só que o Espírito Santo está do teu lado falando: ei, acorda, você dorme. O Espírito Santo vai lá e te acorda 3 horas da manhã, você vai no banheiro e fala para ele: para de me perturbar, e volta a dormir. Eu ouço tanta gente falando assim: caramba, perdi o sono na madrugada. E aí, o que tu fez? Eu fiquei brigando com o sono até dormir. Dá vontade de pegar um taco de beisebol e bater até a pessoa entender que é Jesus Cristo falando com a pessoa. Eu dou graças a Deus que aqui não tem ninguém assim. Porque aqui é todo mundo perfeito, graças a Deus. Mas, irmãos, desperta. A minha alegria é chegar no céu e ver vocês. Anderson, quando tu morrer eu não vou estar junto não. Calma, não estou falando isso não, irmão. Só estou falando bem na eternidade, daqui uns 1000 anos, não tem problema. Essa vai ser a minha alegria. Eu falo isso para os meus alunos: gente, não me decepcione eu chegar no céu, procurar o fulano. Cadê o fulano? Não vejo. Não me decepcione. Algumas pessoas dizem que a gente vai perder a memória. Eu não acredito nisso. Porque se eu perder a memória, quem sou eu? Não tem lógica. Talvez o Delfino vai querer me bater por eu ter falado isso, mas depois é só ele ficar na Bahia e eu em casa. Quando ele chegar aqui eu dou um jeito de fugir dele, tá tudo certo. Mas, irmãos, eu não acredito que eu estou tão errado com a palavra que eu estou passando para você no dia de hoje, irmãos. Talvez você saiu de casa e falou assim: hoje eu vou receber uma palavra de vitória. Tá bom, tá aí a palavra de vitória. Porque se você tiver vitória maior do que a salvação, irmãos, nem me apresenta. Eu não quero. Mas vamos continuar aqui, que eu prometi meia-noite estar em casa. Então aqui vai dizer assim, mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-o para vós. Isso aqui, mais um sinal de que não haverá tempo quando falarem nitidamente lá vem o noivo. Por que não haverá tempo? Quando foi que a voz falou? Qual foi o horário? Meia-noite. Você tem comércio aberto meia-noite? São poucos. Hoje em dia estão aí agora com sacolão 24 horas, posto de gasolina 24 horas. Mas se tu procurar um azeite para comprar num local 24 horas, vai ser difícil pra caramba. Você tem até aí um óleo composto. Mas um azeite? É meia-noite, irmãos. Ele já botou esse horário meia-noite para te dizer: não vai dar tempo quando chegar essa meia-noite. Então o momento é agora, a hora é agora. Buscar, procurar, se santificar é agora, não é amanhã. Lembra do que eu falei? Uns estão buscando técnica, mas você só tem como encher a igreja, você só tem como colocar gente do teu lado. Buscando técnica ou unção, o que você vai buscar? Depende de você. A técnica você vai ter que ficar mudando de acordo com o mundo. A técnica, ela é assim. E a unção? A unção está desde Gênesis. A mesma unção. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Essa é a unção. Essa é a palavra de Deus. Chegou aqui, o que você quer? Eu quero alguma coisa com Deus? Não, não quero não. Então, meu filho, vai embora.
Eu já falei, tem pregação minha que eu vou iniciar da seguinte forma: quem é que veio buscar casa? Quem é que veio buscar carro? Emprego? Pode ir embora, que aqui só tem a palavra de Deus. Aí um pastor Eliezer falou assim: Anderson, você vai ser expulso da igreja. Eu sou expulso da igreja, mas eu entro no céu. Continuando. Versículo de número 10. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Tem pessoas aí dizendo assim: irmão, não se preocupa não. Você não buscou a santificação hoje, amanhã é outro dia, tá tudo ok. Olha como Jesus falou: fechou-se a porta. Tem segunda chance, terceira chance, quarta. Não. Naquele grande dia só vai ter assim, ó: fechou-se a porta, acabou. Jesus não é homem de meias palavras é o diabo. Jesus é homem de uma palavra só, e ele fala: ó, vocês têm que ser o quê? Sim, sim, não. Ele nos ensina a ser iguais a ele. Fechou-se a porta, acabou o tempo. Quanto tempo você está perdendo? Aonde você quer chegar? Versículo 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abra-nos a porta. Nota que as loucas têm o mesmo linguajar das prudentes. Eles não chamam o Senhor de mestre para dizer: olha, Senhor, tu é um grande mestre. Eles não chamam Jesus pelo nome. Não, elas sabem falar como todas as igrejas: Senhor, Senhor. Aí eu lembro da passagem aonde Jesus, no capítulo 7 de Mateus, vai dizer assim, ó: naquele grande dia, vão falar assim, ó: no seu nome eu preguei, no seu nome eu profetizei, no seu nome eu curei. Uma pessoa desse porte que prega, profetiza e cura nos dias atuais é chamado no nosso meio de um anjo, de um arcanjo. Só que mesmo assim, fazendo tudo isso, o Senhor vai falar assim, ó: não vos conheço. Quando eu li isso aqui, eu falei assim: calma aí, pai. Calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Então o Senhor me usa para pregar, o Senhor me usa, eu profetizo e acontece, o Senhor me usa para orar pelo doente, ele é curado, e eu posso ouvir do Senhor: não vos conheço. Ele disse: eu falei: complicou. Falei: pai, calma aí, vamos conversar um pouquinho, porque fica difícil. Porque hoje em dia a gente olha para as pessoas que fazem essas três coisas e fala assim: vou igual a ele. Mas por que Jesus diz isso? Porque tem aquelas pessoas que estão fazendo isso para o seu próprio benefício, para se engrandecer e rebaixar o nome de Deus. Estão dizendo: viu, eu profetizei e aconteceu. Viu, eu orei e a pessoa foi curada. Viu, eu preguei e a pessoa se converteu. Mas deixa eu te falar, a palavra não é minha, a unção não vem de mim, a cura não vem de mim, é tudo dele, para ele, somente para ele e para mais ninguém. Eu não posso te buscar para mim, eu não posso te fazer olhar para mim, eu tenho que te fazer olhar para Cristo. A palavra diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Aí imagina, você está lá se esforçando e você não está percebendo a armadilha que o inimigo está fazendo para você. O inimigo, às vezes ele olha para você e fala assim: se eu botar uma mulher na frente dele,
eu já botei e ele não caiu. Botei um homem na frente dela, já botei também, ela não caiu. Eu já tentei fazer eles mentirem, eles não mentiram. O que eu vou fazer então com eles? Ele vai querer inflar o seu ego. E aí, aí você começa, você ora, a coisa acontece. Você profetiza, a coisa acontece. Você prega, a coisa acontece. E ali vai só te inflando, te inflando. Se você não vigiar, eu e você vamos ouvir naquele grande dia: nunca vos conheci. Eu tenho muito medo disso, irmãos, de ouvir do Senhor. Eu caí em cima dessas palavras aproximadamente um mês atrás. E olha que eu aceitei a Jesus em 98, na igreja Não Há Deus Maior em Nilópolis, que era onde eu morava. E eu não me lembro de ter me afastado dos pés do Senhor. Hoje, eu sou pastor há 2 anos. Na minha consagração a pastor, eu conversei com o bispo Vandir, eu falei: não é melhor deixar para outra hora, não? Ele: não. Eu falei com ele 2 vezes: melhor não, deixa eu quieto. Irmãos, ficar embaixo das asas de um pastor é muito bom. As pessoas dizem assim para mim: Anderson, quando que tu vai assumir uma igreja? E eu pergunto: para quê? Estou tão bem aqui. Quando eu estou com problema, recorro ao meu bispo, ele fala com o pai e a gente caminha junto e resolve. É muito bom, irmãos. Anderson, tu é medroso? Sou. E se Deus mandar tu assumir? Aí sim. Mas se ele falar assim: Anderson, você quer? Eu falo: não. É simples. Você quer? Não. Mas você vai. Amém. Tu és Deus, quem sou eu para te respeitar? A minha salvação está nas suas mãos. Anderson, mas por que está falando tudo isso? Irmãos, todos nós temos um chamado. Esses dias eu conversando com a minha esposa, ela falou assim: Anderson, eu sinto que Deus me ama. Eu falei: glória a Deus. E eu falei: eu sinto que eu tenho um chamado. E esse chamado eu não posso abandonar. E esse chamado está em ensinar a palavra de Deus. Escuta o que eu vou dizer, olha. Há muito tempo, as pessoas me ouvem dando aula e falam assim: Anderson, você prega? Eu falo: não. Você sabe pregar? Eu, não. Mas por quê? O que vocês chamam de pregação hoje em dia, eu não sei fazer. Chegar em cima do púlpito, colocar aquela voz eloquente: boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu não sei fazer isso. Iludir as pessoas com palavras persuasivas, eu não sei fazer isso. Então, se me pergunta: você prega? Eu falo que não. Na verdade, eu até parei de falar isso porque o Senhor chamou minha atenção um pouco tempo atrás. Eu falei: tá bom, Senhor. Mas se me perguntarem o que eu falo? Eu falo: fala que você ensina. Fala que você leva uma palavra. Eu falei: então tá bom, mas falar que sei pregar nos dias atuais como as igrejas querem, eu não sei pregar, irmãos. Entendam uma coisa, irmãos. Eu estou sempre falando isso na minha igreja, em igrejas que eu vou. Não é brincadeira. Jesus realmente ele está voltando. E nós devemos ficar felizes com isso. Porque nós estamos aqui batalhando justamente para isso. Aí agora que fala assim: Jesus está voltando, você fala assim: não, para, não pode. Não, pode vir, eu estou aqui, eu quero ir para o céu. Esses dias, a passageira falando no telefone, falou assim: eu não sei porque a fulana está preocupada. Ela vai entrar na mesa de cirurgia. Quando ela abrir os olhos, ela só tem 2 opções. Ou ela vai estar de frente aos médicos, ou ela vai estar com Jesus. Por que ela está preocupada? E eu dentro de mim querendo dar um glória a Deus. Por quê? Irmão, ainda tem pessoas olhando para Cristo e falando: eu quero estar contigo. As pessoas não querem estar com Jesus, eu não entendo. Eu já fui aterrorizado
quando eu pensava na morte. Hoje em dia eu falo, quando eu atravessar esse portal, dar de cara com Jesus, dar um abraço em Jesus, falar muito obrigado, tu morreu na cruz, derramou teu sangue, deixa eu te dar um abraço, muito obrigado, Jesus. Precisamos amar Jesus, precisamos querer estar onde Jesus está. Nós temos a oportunidade de sentir Jesus ainda em vida, mas tem gente que corre tanto de Jesus que eu acho que céu para ele é o inferno. Anderson, como é que é isso? Você lê sobre Jesus? Você convida Jesus para a sua vida? Você ora a Jesus? Você agradece a Jesus? Você fala de Jesus? Não, então tu não quer Jesus. Eu vou te dizer, então tu não quer o céu, porque o céu, Jesus está lá. Tem gente que se eu falar assim, se Deus falar assim, Jesus não vai estar no céu, Jesus vai estar em outro lugar. Você quer ir para o céu? A pessoa fala, eu quero. Mas sem Jesus? Não, irmãos. Foi ele que morreu por mim, irmãos. Foi ele que... eu vejo as pessoas falando muito assim, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você já parou para pensar no sofrimento de Jesus? Já parou para pensar nas 40 chicotadas, mais um ainda? Já parou para pensar num prego? Cara, entra uma ferpa no seu dedo, você já chora. Imagina agora um prego entrando na sua mão, sem anestesia. Uma coroa de espinho colocada sobre a sua cabeça. Deixa eu ver se ele está vivo, enfia uma lança nele. O sofrimento de Jesus foi muito grande para mim pensar só, nas suas pisaduras nós fomos sarados. Certa vez um evangelista, quase analfabeto, irmãos, pregou no domingo de Santa Ceia, na igreja a qual fazia parte, numa Assembleia de Deus. Irmãos, por nós aqui, eu acredito que aqui todos são letrados, olha para aquele homem e fala, analfabeto. Um homem que eu acho que ele não terminou a 4ª série, irmãos. Mas ele sabia ler. Ele simplesmente, ele pegou a Bíblia e leu o sofrimento de Jesus todo. Irmãos, até hoje eu considero uma das maiores pregações que eu ouvi na minha vida. Naquele momento eu olhei e falei, Senhor, o Senhor passou por tudo isso. E o que eu estou fazendo por você? Nada. Nem falar de Jesus nós estamos falando direito. A gente nem convida as pessoas para a igreja. E eu vou te falar, é melhor nem convidar, porque se não tiver palavra de Deus, deixa lá. Mas eu creio que aqui tem palavra de Deus. Não porque eu vim aqui hoje, mas porque o Espírito Santo de Deus me diz que aqui ainda tem palavra de Deus. Então, irmãos, já estou terminando. Versículo 12. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Calma aí, vamos voltar ao início. Ele começa dizendo que são 10 virgens, 10 santas. Aos olhos humanos diz, virgens, santas. E agora ele está dizendo para 5, não vos conheço. Se tiver alguma palavra pior do que eu ouvi naquele dia, irmãos, eu não sei se tem palavra pior do que essa. Ouvir do meu Senhor Jesus dizendo, não vos conheço. Você tem ideia do que diz, o que é? Você está naquela esperança, dizendo, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Jesus voltou. Calma aí. Não, Jesus não voltou não, eu estou aqui. Não, Jesus voltou sim, irmãos.
A avó da minha esposa já dorme no Senhor, faleceu final do ano passado. Pensa numa senhora que a gente tinha como referência. Era tipo assim, tá todo mundo aqui e falar assim, gente, que estrondo foi esse? Será que Jesus voltou? Era olhar para ela e falar assim, não, a irmã Vânia está ali. Agora você imagina, naquele grande dia, você ouvir aquela trombeta soar, algumas pessoas ao seu redor sumir e você ficar. A Bíblia diz que ele virá como um ladrão. E alguns falam assim, então ele vai vir rápido. Não, não é que vem rápido, é porque a gente não sabe nem o dia nem a hora que um ladrão chega. Então nós precisamos estar preparados. E no versículo 13, para nós finalizarmos, já vou fechar a Bíblia. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Irmãos, ele não disse o dia e a hora. Ele até deixou sinais. E você, se procurar na internet, você vai ver muito dessas coisas. Vários sinais. Eu não sou contra a internet. Pelo contrário, eu uso muito a internet. Mas você precisa estar com a leitura da palavra em dia para você não ser enganado. Tem muita gente que está aí enganando. Ah, o sinal da besta, é o chip. Hoje mesmo foi falado sobre isso. É o chip. Lá na Espanha, tem muita gente que já está com chip na mão. Ei, irmãos, esquece o chip. Esquece o sinal da besta. Não, mas está dizendo, eu sei que está dizendo. Eu sei que você já ouviu essa história, deixa eu te falar. Um banqueiro pegava as notas verdadeiras, as notas quando ele recebia, ele ficava passando a mão. Passando a mão. E quando vinha uma nota falsa, ele sabia identificar. E perguntaram para ele, qual é o teu segredo? Ele, eu pego só na verdadeira. Eu só analiso a verdadeira. Eu só busco a verdadeira. Porque quando vier a falsa, eu vou saber que não é igual à verdadeira. Então assim, irmão, pega a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, pede o Espírito Santo para te revelar dentro da palavra de Deus, porque quando vier um enganador, você vai saber o que é verdade e o que não é verdade. Tem pessoas na internet dizendo que Jesus teve filho. Eu vou dar atenção para isso. Então assim, gente, aqui, ó, é simples, é básico, igual 1 mais 1, leia. Anderson, mas olha só, na Bíblia tem muita escatologia, e aí você tem que fazer uma interpretação. Irmãos, deixa a interpretação para o Espírito Santo de Deus. Pega a leitura normal e leia, e ela vai falar contigo. Eu estou falando isso, não estou falando como um seminarista, não. Eu estou falando no basicão mesmo. Leu. O que está escrito? Isso, é isso e acabou. Jesus não mente, a palavra de Deus não é mentira. O que precisar passar disso, o Espírito Santo, ele se encarrega. Por isso que eu falo, olha, de manhã se reveste da armadura. Oração e leitura da palavra. Antes eu acordo tarde, dá um jeito, irmão. Se você pelo menos 10 minutinhos, só 10 minutinhos, não vou te pedir muito não, 10 minutinhos só. Pega 5 minutos, lê a palavra de Deus. Mais 5 minutos, tu faz a oração para se revestir da armadura. Pronto, depois tu vai trabalhar. E aí, quando eu for convidado um dia para vir aqui, ficar pelo menos na portaria ou ali sentado onde eu estava, você me diz, ô, negão, deu certo. O que deu certo? Eu fiz o que você falou
e deu certo. Eu saí, não me estressei, voltei abençoado por Deus. Você vai ver que a batalha é ganha. Eu quero pedir encarecidamente, se coloque de pé. Eu vou orar, mas eu queria que você colocasse para Cristo, colocasse para Deus a sua oração. Eu vou orar para Deus te dar o discernimento a cada dia. Eu vou orar para Deus te revestir de toda a armadura. Eu vou orar para Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Mas o problema que você está passando, quem sabe é você, não sou eu. Então eu vou pedir a você, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Deus, maravilhoso e eterno e grandioso Pai, eu te agradeço, Deus, pois o Senhor confiou a mim estes minutos de estar aqui falando com a sua igreja que se faz presente. Nesse momento, Pai amado, eu quero orar a Ti e pedir a Ti por cada lar aqui representado, cada família representada. Talvez o seu cônjuge não está aqui, talvez os seus filhos não estão aqui, talvez queria trazer os seus pais não estão aqui, mas Deus maravilhoso e eterno, Tu sabes aonde tocar em cada um para que eles venham olhar para Ti, pois a salvação está em Ti, Senhor. Pai, não quero eu, Deus maravilhoso e eterno, que nenhum destes naquele dia ouça, não vos conheço, mas que eles venham ouvir, vinde bendito de meu Pai, entrai para a salvação, para a vida eterna. Deus maravilhoso e eterno, eu creio que assim como o Senhor mandou eu falar, eu falei sobre as armaduras, para nos revestirmos, como o Senhor tem feito comigo todos os dias, e eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor possa revestir-vos, Pai amado, de toda a armadura que está relatada, dita pelo apóstolo Paulo no livro de Efésios 6. Pai, que o Senhor possa revestir-vos de toda a armadura todos os dias. Pai, mas chegou a noite vem, a meia-noite vem, Pai, e virá sim, eu sei, mas Pai, o Senhor é o Deus que nos guarda, em vão vigia o sentinela, se o Senhor não guardar. Pai, por isso eu peço a Ti, Deus, todos nós que aqui chegamos, daqui a pouco nós vamos embora, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor possa guardar, o Senhor possa livrar, visitando a cada lar, como eu já falei com o Senhor. Senhor, faz uma mudança nos vossos lares neste momento, Deus. Visita cada lar, cada cônjuge que aqui não está, cada ente querido que aqui não está. Senhor, visita as vossas despensas. Senhor, visita os vossos trabalhos. Senhor, dá vitória ao Teu povo. E essa vitória eu te peço em nome do Senhor Jesus. Que a Tua palavra, Pai amado, pregada, produza o resultado pelo qual ela foi lançada nesta noite. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.